Glória a Jesus. Meus irmãos, quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Apenas o versículo 6, a parte B. Glória a Deus. Quero expressar meu sentimento de gratidão a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor está me concedendo. Glória. Tributo a Ele a toda honra, toda glória, todo louvor. Do âmago da minha alma, tributo a Ele toda adoração, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Diz a Bíblia que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Queridos, eu quero também louvar a Deus pela oportunidade e parabenizar a esse casal, pastor Antônio Bessosa, juntamente com a sua esposa e irmã Noêmia, que o Senhor tem levantado como referência, como líder, para estar na frente do seu rebanho aqui em Portugal. Que a boa mão de Deus continue estendida sobre esse casal e, portanto, e por que não dizer, sobre toda a igreja do Senhor, que é um organismo não morto, mas vivo, membro do corpo de Cristo. Louvo a Deus pela vida dos meus companheiros, pastores, evangelistas, diáconos, auxiliares, irmãs, crianças, jovens e adolescentes, amigos visitantes e todos os irmãos que estão aí nas redes sociais cultuando conosco. Continue conosco, que Deus falará aos nossos corações, assim nós cremos. Quem encontrou, diga amém. Achei. Diz assim o versículo 6: Este que tem alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Você pode repetir apenas este versículo? Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Queridos irmãos, esta passagem saltou meu coração desde ontem. E não sabia que talvez na minha incredulidade e limitação humana, não sabia que hoje estaria na frente, diante da igreja do Senhor, diante do santo, diante do Senhor, diante do santo ministério, diante deste púlpito para pregar a palavra do Senhor. Porém, cremos que o Espírito de Deus que move na igreja sabe de todas as coisas. Eu não sabia. E quando entrei ali, o nosso irmão auxiliar Leonardo me disse: está preparado para a palavra? Eu fiquei no meu cantinho ali e não sabia. O pastor olhou, me chamou e está preparado para a palavra? Eu me lembrei dessa história. Essa história relata a segunda viagem missionária do maior desbravador da igreja do Senhor, um ícone da igreja do primeiro século. A Bíblia nos diz que este homem, antes de se converter, diz a Bíblia, que ele era como um touro selvagem. Ele era um homem que ameaçava, respirava revolta contra a igreja do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que no caminho de Damasco, a qual ele ia com cartas de autorização para prender os irmãos que lá estavam, no meio do caminho, ele se deparou com uma luz mais forte do que a luz do meio-dia, e uma voz ecoou daquela luz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou atônito, caiu e disse: quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Diz a Bíblia
que o Senhor instruiu a eles levantar e continuar, mas agora com outro objetivo. Diz a Bíblia que ele passou 3 dias sem comer, jejuando e orando, até que o Senhor enviou um servo dele para orar pela vida deste homem, e dali então o Senhor o levantar como um vaso escolhido para anunciar o Evangelho aos gentios. Diz a Bíblia Sagrada que depois de muito tempo, a Bíblia nos diz que o Senhor o chamou, lá em Atos capítulo 13, o Espírito de Deus falou entre os mestres, profetas, homens que ali estavam na igreja de Antioquia. Observe que o Espírito de Deus, ele falou na igreja: separai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Diz a Bíblia que estes dois, eles anunciaram na sua primeira viagem, tiveram grandes experiências. Diz a Bíblia que eles também sofreram por causa do Evangelho que eles anunciavam. Depois da sua primeira viagem, eles voltam até a igreja lá em Jerusalém. Diz a Bíblia que lá houve o primeiro concílio, por conta que os fariseus, eles queriam impor, era a lei, ainda juntamente com a graça, que é um dom de Deus, um dom da fé. Eles queriam somar a salvação por meio da circuncisão. E Paulo, ele traz este tema até a igreja de Jerusalém, e os irmãos resolvem aquilo ali, dizendo que não convinha que eles trouxessem aquele jugo para dentro da graça do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que eles agora decidem confirmar aos irmãos, fazendo a sua segunda viagem missionária, depois da decisão que eles tomaram ali no primeiro concílio em Jerusalém. Diz a Bíblia Sagrada que eles decidem voltar, e Paulo ouve Barnabé dizendo: vamos levar João Marcos. E Paulo houve ali uma discussão com Barnabé, porque João Marcos, ele retrocedeu, era um jovem, talvez imaturo, inexperiente. Diz a Bíblia que Barnabé foi para um lado e Paulo seguiu adiante levando Silas. Ele chega ali ele chega em uma cidade, não lembro muito bem, Listra e Derbe. A Bíblia nos diz que ali ele encontra uma família muito crente, com um filho chamado Timóteo. Diz a Bíblia Sagrada que Paulo chama aquele jovem para agora seguir a sua viagem. A Bíblia nos diz que eles decidem ir agora para Bitínia. Diz a Bíblia Sagrada que o Espírito do Senhor o impediu deles irem para Bitínia. Eles queriam ir para uma cidade, e o Espírito do Senhor impediu deles irem para aquela cidade. Mas durante a noite, Paulo, ele teve uma visão, um varão vestido ali com característica da Macedônia, e chama ele: Paulo, passa a Macedônia e nos socorre. Queridos irmãos, a Bíblia nos diz que Paulo entendeu, se levantou e logo seguiu a sua viagem. Coisa boa é o crente sensível à voz do Espírito de Deus. Aleluia! Coisa maravilhosa é a gente estar sensível ao gemido do Espírito, o sussurro meigo e doce, gostoso do Espírito de Deus. E eu creio que Ele está aqui e tem liberdade de operar aqui entre nós. Não sei como está a tua estrutura, as tuas emoções, mas eu tenho a palavra de Deus ao teu coração. Aquele que consola a igreja, Ele está aqui entre nós. Aquele consolador, Ele está com o homem de Deus. O consolador, na verdade, que o mundo não pode receber, nem o conhece, mas o Espírito
Bíblia Sagrada, meus irmãos, então Paulo ele chega a Filipos. A Europa agora recebe um missionário, um desbravador, lá em Filipos, lá hoje a atual Espanha. Diz a Bíblia Sagrada que Paulo, quando chega ali em Filipos, procura uma coisa que é muito importante para os nossos dias. Diz a Bíblia que ele decide procurar um local reservado para orar. Nós precisamos de um local de intimidade para com o Senhor. Amém. Diz a Bíblia que toda vez que Paulo ele ia orar ali com seus companheiros, uma mulher, uma jovem com espírito de adivinhação, ela insultava com elogios ali o apóstolo. Devemos ter muita cautela com elogios. Não sabemos a intenção, a motivação. Talvez um elogio venha de uma intenção maligna para nos deixar com o ego inflamado. Devemos ter muito cuidado, porque grande aqui, servo de Deus, é o Senhor. Nós somos pequenos. Quem é grande é o Senhor. Diz a Bíblia que Paulo ele fica atribulado com isso, porque a gente às vezes se atribula quando o inimigo está querendo se andar contra nossas vidas. Diz a Bíblia que Paulo disse: em nome de Jesus, espírito imundo, saia dela. Diz a Bíblia que o espírito bateu em retirada e houve prejuízos para aquela cidade. Queridos irmãos e irmãs, conhecem a história. Paulo e Silas agora foram espancados em praça pública. Diz a Bíblia que agora eles são lançados no cárcere, todo machucado, dolorido, inchado, com hematomas. Mas diz a Bíblia Sagrada que eles estão ali por volta da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam. Não é cantavam e oravam, é oravam e cantavam. Irmãos que louvam, que a unção quando louvar, ore para depois cantar, não cante para depois orar. Que a unção, ore e cante. Glória à meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam. Diz a Bíblia que houve um terremoto que abalou os alicerces da estrutura do cárcere. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que as cadeias foram abertas. Diz a Bíblia ali que um carcereiro, ele queria se matar. O chefe, o carcereiro, ele queria se matar. E Paulo grita de onde ele estava: não faça tal coisa, porque todos aqui estamos. E ele pergunta, o carcereiro pergunta: o que eu devo fazer para me salvar? E Paulo usa a palavra poderosa que nós conhecemos: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você pode dizer para o seu irmão, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Diga com fé, meu irmão. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Eu creio que nenhum dos meus vão descer a sepultura sem passar por Tu és fiel, Jesus. e nós iremos ver a glória de Deus, a salvação de Deus. Glória a Deus. Amém. Queridos irmãos, a história continua. Paulo agora ele é solto daquela prisão. Agora ele chega em Tessalônica. No capítulo 17, o Paulo nós lemos. Ali ele vai, como de costume, à sinagoga. E 3 sábados ele expõe as Escrituras, explana as Escrituras. E ali os invejosos, os judeus, ardendo em inveja,
Irmãos, o Espírito de Deus está aqui. Amém. Eu vou falar mais devagar porque Ele está ministrando algo no meu coração. Aleluia. Amém. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Amém. Oh, tu és doce. Amém. Tu estás aqui. Amém. Amém. Aqui estão os teus servos. Em nome de Jesus. Ministra os corações. Amém. Cura, restaura. Glória a Deus. Em nome de Verme nestas águas. Tu dê liberdade, renova. Cura. Liberta. Oh, Jesus. O Espírito do Senhor está falando ao meu coração, ao servo do Senhor. Firma bem as estacas. E o Senhor vai alargar as terras. Assim diz o Espírito do Senhor ao meu espírito, ao servo de Deus. Queridos irmãos, a Bíblia nos diz que Paulo continua ali a ministrar, e os judeus, os invejosos, eles ficam ardendo em ciúmes, em inveja, e eles chamam os vadios, malandros, pessoas cheias de ódio no coração. Talvez eles pagam para tentar prender os homens de Deus, e eles vão até a casa de um certo Jasson, e ali eles não encontram Paulo, seus companheiros, e eles chegam aos magistrados daquela cidade e diz: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Aleluia. Estes que têm alvoroçado o mundo. Ou acusação bendita. Aleluia. Glória a Deus. Percebeu nessa acusação? Amém. Assim nós ouvíssemos mais vezes essa acusação lá no nosso trabalho, estes que têm alvoroçado o Brasil com essa palavra chegaram também aqui onde nós trabalhamos. Glória a Deus. Estes que têm alvoroçado Portugal chegaram também aqui na Europa. Amém. Não pense que Deus nos trouxe aqui para a Europa, Portugal, apenas para realizar desejos pessoais. Aleluia. Tem um vínculo eterno no seu reino. Amém. Tem uma motivação eterna no seu reino. Talvez o Espírito de Deus te trouxe aqui, te preparando para um mistério lá na frente. Amém. Glória a Aleluia! O Espírito de Deus está dizendo a alguns aqui: passa a Macedônia e me socorre. É você Glória a mesmo. Deus. Amém. Diz a Bíblia, meus irmãos, que eles ficaram atônitos. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. E eu fiquei me perguntando: o que levou esse alvoroço, essa agitação, esse tumulto? O que fazia deixar essa marca na igreja primitiva? O que deixava a igreja com essa identidade de alvoroço, essa marca que caracterizava que nem a perseguição, nem a calúnia, nem os algozes, nem a ira, como os irmãos falaram aqui, nem o Coliseu, nem a noite de São Bartolomeu na França, nada disso parou a igreja. Qual era a marca que nós precisamos enxergar, identificar e continuar marchando? Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. A primeira marca, irmãos, que traz alvoroço até no mundo das trevas, atente bem, é a oração. Amém. Oração desencata. A oração, ela destrava o que está travado no mundo espiritual. Ela encoraja a igreja do Senhor. A Bíblia nos diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Glória a Deus. Queridos irmãos, a Bíblia nos diz que a igreja do Senhor continuava no ministério da
Glória a Deus. Não podemos de forma alguma abandonar a oração, porque a oração é o oxigênio para a nossa alma continuar bombeando saúde, para a gente continuar a nossa jornada. Glória a Deus. Glória a Deus. O que levava os irmãos a ter essa marca, além da oração? Diz a Bíblia que Paulo ele explanava a Escritura, ou seja, a segunda marca que deixava, que identificava, que marcava essa igreja como um alvoroço, é que eles eram apaixonados pelas Escrituras. Amém. Glória a Deus. Diz a Bíblia, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Glória a Glória a Deus. Deus. Diz a Bíblia Sagrada que quando Josué, com 110 anos, passa pregando em todo Israel, anunciando ali: escolhei hoje a quem vocês querem servir, se aos deuses dos amorreus, que estão aquém, além do rio, ou nosso Deus. Porém, se vocês quiserem os outros deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Diz a Bíblia que Josué foi sepultado, todos aqueles que seguiram também com Josué foi sepultado. E Juízes 2:10 está escrito: e foi sepultado toda aquela geração da época de Josué. E se levantou outra geração que não conhecia o Senhor e nem tampouco a sua obra. Nós estamos aqui diante de algumas gerações. Geração que eu estou caminhando para chegar pelo menos aonde eu ouvi aqui o histórico, fiquei emocionado. Marcas de missões tem lá no Brasil, ou seja, não chegou aqui de paraquedas esse casal. Tem marcas na sua trajetória. É uma geração a qual os obreiros se espelham, olha, e a outra geração que está vindo aí, os adolescentes, as crianças, são gerações, ou seja, precisamos passar o bastão. É uma corrida de bastão, irmãos. Alguém passou o bastão para ele e ele abraçou o bastão. E nós estamos seguindo também. A igreja do Senhor temos que entender isso, que nós temos uma corrida, não sabemos aonde é o final, quando será o final. Sabemos que nós iremos chegar, mas quando será não sabemos. Mas a Bíblia nos diz que se levantou outra geração que não conhecia o Senhor e nem tampouco a sua obra. Eu tenho compaixão às vezes quando eu olho a geração que está vindo aí embaraçada com superstição, com signo, crentes, com medo de chinelo embocado, com medo de maldição, sabe? Porque não examina as Escrituras. Diz a Bíblia Sagrada que nos últimos dias muitos abandonarão a fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Há veneno na panela, irmãos. Temos que ter muito cuidado e ter o trigo, a farinha e colocar na panela. Aleluia. É saúde para a igreja do Senhor Jesus. Amém. Diz a Bíblia como era a outra marca que trazia esse tumulto. Se não, e aqui eu vou encerrar, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. Não tem como a gente avançar sem o Espírito de Deus na nossa vida. Amém. Não tem como essa igreja ter chegado até aqui com 8 anos de trabalho, se não for pela unção do Espírito de Deus. Aleluia. Não tem como essa igreja avançar para as próximas congregações que vão ser abertas, para os próximos projetos que serão realizados, se não for pela unção e a liberdade e o governo do Espírito de Deus entre nós. Aleluia. Diz a Bíblia, meus irmãos, em Atos capítulo 4 e versículo 31, houve uma grande ameaça para impedir a igreja de Jerusalém. Diz a Bíblia em Atos capítulo 4 e versículo 31. E tendo eles orados, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra com ousadia. Glória a Deus. Meus irmãos, eu me lembro de John Wesley, baixinho,
viajava montado num jumento, era um cavalo, não sei, não lembro bem a história, mas diz a Bíblia que lá na Inglaterra, naquele período frio, gelado, ele pregava de ponta a ponta da Inglaterra, e no final da sua biografia, está escrito no livro Herói da Fé, e morreu John Wesley, deixando para trás 2 colheres, um casaco velho, uma chaleira de prata e dezenas de milhares de almas salvas e Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 missionários saíram da Suécia. Daniel Berg do navio chega num navio cargueiro lá em Belém do Pará, lá nas matas. Nenhum sabia o português, um estudava o português, o outro ia trabalhar para sustentar ambos. Mas a missão não era outra mensagem: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Não precisa, pastores, irmãos, a gente inventar, já está tudo feito. É só pregar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo E leva para o céu. Você pode dizer assim comigo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, e em breve voltará. Esta chama o Ceará, uma senhora, não lembro muito bem, salvo engano, Maria de Nazaré Araújo, a primeira mulher a ser batizada com o Espírito Santo num torrão paraense. Diz a Bíblia que esta mulher, quando foi batizada com o Espírito Santo, outra mulher, salvo engano, Celina Albuquerque, eu confundo as duas, Celina Albuquerque, as duas, uma cearense, chegou no Ceará, lá no interior do Ceará. Diz a Bíblia que aquele fogo pentecostal incendiou o interior do Ceará, e todo o Nordeste foi invadido por essa chama.